Meus irmãos e irmãs, que a paz e a presença de Deus envolvam agora o seu coração. Respire fundo, silencie por dentro e permita que essa pergunta o atinja de verdade. O Espírito Santo realmente habita em você? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela tem o poder de desmontar tudo aquilo que pensamos saber sobre fé. Não estou falando de emoção passageira durante um louvor, nem daquela sensação gostosa que você sente ao ouvir uma boa pregação. Falo de algo muito mais profundo, algo que transforma silenciosamente quem você é. Muita gente acredita que tem o Espírito Santo só porque vai à igreja, ora, lê a Bíblia ou participa de grupos de oração. Mas e se nada disso for garantia de que ele está realmente aí dentro? E se, na verdade, você estiver buscando sinais errados a vida inteira? É duro ouvir isso, mas é necessário, porque há uma diferença entre parecer espiritual e estar de fato cheio do Espírito. Jesus nunca disse que o sinal da presença do Espírito seria um arrepio na pele ou palavras incompreensíveis saindo da boca. Na verdade, os sinais mais claros da presença divina são muitas vezes os que menos chamam atenção. E é aí que mora o perigo. Se esses sinais não estão presentes na sua vida, talvez a conexão que você acha que tem com Deus não seja tão real quanto você pensa. O Espírito Santo não entra em alguém de forma neutra. Ele não é um detalhe, não é uma emoção, não é um vento leve que sopra e vai embora. Quando ele vem, ele transforma. Ele quebra certezas, desfaz máscaras, vira o mundo interno do avesso. As coisas que antes pareciam normais, fofocas, mágoas, egoísmo, passam a incomodar de um jeito que você não consegue mais ignorar. A consciência não apenas sabe o que é certo e errado, ela sente, lá dentro, no fundo da alma. Talvez você já tenha passado por momentos em que ouviu uma mesma pregação que outra pessoa, e enquanto essa pessoa saiu impactada, você apenas seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Já parou para pensar por quê? Não era o pregador, não eram as palavras. Era a presença do Espírito em ação, ou a ausência dela. Em Romanos 8:9, está escrito que, se pertencemos a Cristo, o Espírito dele precisa viver em nós. Sem ele, não há ligação verdadeira com Deus. E é isso que muita gente esquece. Não basta conhecer versículos de cor ou ter um discurso bonito. É preciso que o Espírito esteja lá, dentro, moldando o coração, dia após dia. Talvez tudo isso esteja mexendo com você agora. E se estiver, isso já é um sinal, um bom sinal. Porque quando o Espírito Santo toca, não há como continuar sendo o mesmo. E ele começa, muitas vezes, exatamente com uma pergunta simples, mas profunda como essa. Você tem certeza de que ele está aí dentro? E se, mesmo tentando viver uma vida de fé, você não sente a presença do Espírito Santo? Será que isso significa que ele não está aí? Nem sempre. Às vezes esperamos sinais intensos, momentos emocionantes, manifestações visíveis, mas a presença do Espírito nem sempre vem em forma de espetáculo. Ela pode estar acontecendo em silêncio, lá no fundo da alma, onde ninguém vê, nem mesmo você. É como alguém que tem uma fortuna guardada no banco, mas nunca se deu o trabalho de verificar o saldo. Só porque não se sente rico, não significa que não seja. Assim também é com o Espírito. Às vezes, ele age de maneira sutil, trabalhando em segundo plano, moldando desejos, corrigindo caminhos, alinhando seu coração ao coração de Deus. E mesmo que você não perceba de imediato, com o tempo, os frutos aparecem, e não há como negar. Você já viveu aquele momento em que estava prestes a fazer algo errado, algo que antes parecia inofensivo, mas de repente algo dentro de você fez com que parasse? Aquela pausa inesperada, aquela inquietação súbita, isso não é só consciência. É o Espírito Santo em ação, te guiando, te protegendo, te alertando. E quanto mais você ouve essa voz, mais clara ela se torna. Mas o problema é que muitos preferem ignorar. Vão empurrando para o lado, sufocando esse sussurro até que um dia já não escutam mais nada. E é aí que nasce o vazio espiritual, o torpor da alma. Por isso esse assunto é tão sério, porque se o Espírito realmente vive em você, isso se reflete, não com trovões ou fogo do céu, mas com mudanças reais, no jeito de pensar, nas escolhas, na forma como você enxerga a vida e as pessoas ao redor.
E a pior coisa que alguém pode fazer é achar que está cheio do Espírito sem nunca ter buscado os sinais de que isso é verdade. Essa reflexão não é para te assustar, mas para te despertar. Porque ao final dessa jornada, você vai conseguir olhar para dentro com honestidade e saber com clareza onde você realmente está. Talvez você já tenha experimentado esse toque íntimo, esse momento em que soube, sem dúvida alguma, que era o Espírito Santo falando com você. E se nunca viveu isso, tudo bem. Estamos apenas começando a trilhar esse caminho que vai revelar os sinais claros e verdadeiros da presença divina em sua vida. Desde o princípio dos tempos, o Espírito de Deus esteve presente. Antes mesmo da criação, já pairava sobre as águas, preparando tudo. Ao longo do Antigo Testamento, ele descia sobre pessoas específicas, profetas, reis, juízes, para missões pontuais. Mas havia uma condição: ele não permanecia. O Espírito vinha quando era necessário e partia depois. Foi por isso que, ao cair em pecado, o rei Davi implorou: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque ele sabia que naquele tempo a presença do Espírito não era uma garantia. Mas tudo mudou com Jesus. Quando ele veio, algo completamente novo aconteceu. Ele não apenas falou sobre o Espírito, ele prometeu. E foi uma promessa diferente de tudo o que já havia existido. Em João 14, Jesus disse que o Pai enviaria um Consolador e que ele estaria conosco para sempre. Não mais uma visita passageira, não mais uma força que vai e vem. Agora o Espírito Santo seria uma presença permanente, viva, contínua, uma promessa para todos os que creem. E essa promessa continua valendo. Até hoje, para mim, para você. Algo extraordinário aconteceu quando Jesus venceu a morte. A promessa do Espírito Santo deixou de ser um privilégio de poucos e passou a ser um presente disponível a todos que verdadeiramente pertencem a Cristo. Antes, apenas algumas pessoas, em momentos específicos, experimentavam a presença do Espírito. Agora, ele habita dentro de cada um que crê de coração. E essa realidade não é apenas uma ideia teológica distante. É o alicerce da vida cristã. Se quiser entender a profundidade disso, pense nos discípulos antes e depois de Pentecostes. Antes estavam trancados, cheios de medo, perdidos após a crucificação de Jesus. Mas em Atos, tudo muda. O Espírito Santo desce como um vento forte, enche cada um deles de coragem, clareza e poder. Pedro, aquele mesmo que havia negado Jesus 3 vezes, se levanta diante de milhares de pessoas e proclama, com ousadia, o Evangelho. Isso é o que o Espírito faz. Ele transforma medo em coragem, fraqueza em força, dúvida em clareza. E agora vem a parte que nos toca de perto. Esse mesmo Espírito que deu voz a Pedro, que fortaleceu Paulo e moveu toda a igreja primitiva, é o mesmo que vive em mim e em você. Mas será que a gente tem consciência disso? A maioria de nós lê sobre o Espírito na Bíblia como se fosse um relato do passado, uma história distante. Mas Paulo, em Romanos, lembra que o Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo que dá vida aos nossos corpos. A mesma força que levantou o Filho de Deus da sepultura vive dentro de cada crente verdadeiro. Então, por que tantos vivem como se estivessem sozinhos? Quantas vezes você já orou sentindo que suas palavras estavam apenas sendo jogadas ao vento? Quantas vezes se viu tentando resolver tudo com suas próprias forças, como se não houvesse ninguém do céu ao seu lado? Mas essa nunca foi a intenção de Deus. Se você tivesse plena consciência da presença do Espírito, o futuro não te assustaria, a solidão não te esmagaria, e sua vida teria propósito mesmo nos dias escuros. O problema é que muitos caminham desconectados, como se não soubessem que foram escolhidos para carregar algo tão divino por dentro. E é por isso que essa reflexão é tão importante. Pare um instante e se pergunte com sinceridade: tenho vivido como alguém cheio do Espírito ou tenho andado como quem está por conta própria? Porque nos próximos momentos vamos mergulhar em sinais reais, claros, inegáveis, que mostram quando o Espírito está agindo dentro de nós. E o primeiro deles vai mudar completamente sua forma de enxergar a própria vida. Imagine-se num barco em meio a uma tempestade violenta. O vento uiva, as ondas ameaçam virar tudo e o medo toma conta.
Foi exatamente assim que os discípulos se sentiram certa vez. O desespero era tão grande que estavam certos de que iriam morrer. Mas Jesus, ele estava dormindo, tranquilo. Enquanto todos se apavoravam, ele descansava, porque sabia quem estava no controle. E quando se levantou, ele não acalmou apenas o mar. Ele revelou o que de fato estava fora de controle, o coração deles. O medo que dominava por dentro era o verdadeiro problema. O barulho não estava só lá fora. A maior tempestade era interna. E talvez hoje também seja assim com você. É exatamente isso que acontece quando a paz do Espírito Santo não está presente dentro de nós. Sem ela, cada problema vira tempestade, cada detalhe vira caos. Mas a paz que vem de Deus não é ausência de luta, é presença de equilíbrio mesmo no meio da dor. Em João, Jesus deixa claro: a minha paz eu lhes dou, não como o mundo a dá. Essa não é qualquer paz, é a dele. Uma paz que não faz sentido aos olhos do mundo, mas que preenche por dentro de um jeito que ninguém consegue explicar. Quando o Espírito habita em alguém, ele traz consigo uma calma que não se abala, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É como atravessar uma tempestade com a alma ancorada. É a diferença entre enfrentar a vida sozinho e caminhar com a certeza de que existe algo maior te sustentando. Já reparou em pessoas que passaram por tragédias terríveis e ainda assim mantiveram os olhos firmes, cheios de esperança? Isso não é força humana, não é força de vontade. É o Espírito Santo sustentando por dentro. O mundo nos ensina que a paz vem do controle, do dinheiro organizado, da saúde perfeita, de um futuro planejado. Mas o Espírito ensina outra coisa. A paz verdadeira nasce da entrega, do ato de confiar mesmo sem entender, de descansar mesmo sem ver saída. E é por isso que quem está cheio do Espírito não se desespera como os outros. A base dessa pessoa não está nas circunstâncias, mas na presença imutável de Deus. Só que essa paz não brota do nada. Ela cresce com o tempo, à medida que aprendemos a caminhar com Deus, a depender dele mais do que de nós mesmos. E o inimigo sabe disso. Ele vai tentar de tudo para te roubar essa paz, com preocupações, distrações, medos que apertam o peito. Mas existe um segredo para proteger essa paz preciosa: entregar tudo a Deus em oração. Em Filipenses está escrito que, quando levamos nossos pedidos com gratidão, a paz de Deus, aquela que vai além da lógica, guarda nosso coração e nossa mente em Cristo. Orar não é apenas falar com Deus, é entregar o peso, soltar o que te aflige, é dizer: está nas tuas mãos. E isso muda tudo. Por isso, pare e pense: quando a tempestade bate à sua porta, sua primeira reação é o pânico ou a paz? Essa resposta diz muito sobre como anda sua alma. Se o medo vem primeiro, talvez seja a hora de pedir ao Espírito Santo que te envolva com essa paz que não depende do mundo. E quando isso acontece, as pessoas percebem. Elas veem algo em você que não sabem explicar. É um testemunho silencioso. Porque a paz do Espírito não é apenas para te consolar, é também para mostrar ao mundo que existe um Deus que habita em você. Então, se já passou por algo que parecia impossível, mas mesmo assim sentiu uma paz profunda, lembre-se disso. Guarde esse momento como prova de que Ele está aí. E se ainda não experimentou esse tipo de paz, não se preocupe. Ainda há muito a descobrir. Nos próximos passos, você vai aprender como abrir espaço para que o Espírito Santo te preencha de uma forma que talvez você nunca tenha vivido antes. E a próxima evidência da presença dele é ainda mais poderosa. Um amor que vai além de tudo que é natural. E vamos ser sinceros, tem gente que é mesmo difícil de amar. Algumas pessoas nos ferem de um jeito que parece impossível esquecer. Outras nos traem, nos criticam, nos desprezam ou simplesmente nos irritam de forma contínua. É da nossa natureza tentar manter distância de quem nos machuca e se aproximar apenas de quem nos acolhe. É quase instintivo querer proteger o coração das dores repetidas. Mas aí vem Jesus e vira tudo de cabeça para baixo. Ele não diz apenas para amarmos os nossos amigos. Ele nos chama para amar até mesmo aqueles que nos perseguem, que nos ferem, que nos fazem mal. E isso, sejamos honestos, é algo que está muito além da nossa força humana. A boa notícia é que não estamos sozinhos nessa. O Espírito Santo dentro de nós
Nos capacita com um amor que não é emocional nem condicional. Um amor que não depende do comportamento do outro. É um amor que permanece, que se entrega, que insiste, mesmo quando tudo em nós quer virar o rosto. Lembra de Estevão, o primeiro mártir cristão? Enquanto pedras o atingiam, ele não amaldiçoou ninguém, não pediu vingança. Em vez disso, orou para que Deus perdoasse aqueles que o matavam. Quem faria isso, senão alguém tomado por um amor que vem do alto? Esse mesmo amor apareceu na cruz. Jesus, ensanguentado, traído, humilhado, olhou para os que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Isso não é fraqueza, isso é poder. É o tipo de força que só o céu pode oferecer. E quando o Espírito Santo vive em nós, esse amor começa a transbordar, mesmo nas situações mais difíceis. Na prática, pode significar perdoar alguém que nunca reconheceu seu erro. Escolher agir com bondade mesmo quando há motivos para ser duro. Demonstrar paciência com quem sempre testa seus limites. E aqui está um teste verdadeiro. O que você sente quando é injustiçado? A vontade de revidar grita mais alto, ou há uma voz interior que sussurra: ofereça graça. Essa voz é o Espírito agindo, moldando, ensinando seu coração a parecer com o de Cristo. O amor é o primeiro fruto do Espírito, como diz a carta aos Gálatas. Mas não é um amor comum. É o amor de Deus fluindo por meio de você. Isso não significa aceitar tudo, deixar que abusem de você. Jesus nunca foi passivo diante do mal, mas significa que o seu coração muda. Você já não guarda rancor como antes. A mágoa não tem mais o mesmo espaço. O mundo diz que certas pessoas não merecem perdão, mas o Espírito em você lembra: você também não merecia, e mesmo assim foi amado. De repente, amar quem parecia impossível de amar deixa de ser uma questão de esforço e passa a ser consequência de uma transformação interior. Não porque você é melhor, mas porque Deus está em você. Mas aqui vai um ponto delicado. Será que você tem resistido a esse amor? Às vezes, o Espírito quer amar por meio de você, mas seu coração continua endurecido. Talvez exista alguém que você ainda se recusa a perdoar. Um ressentimento guardado por anos, enterrado, mas vivo. E se for esse o caso, é preciso dizer com clareza: isso está bloqueando a sua comunhão com Deus. A Bíblia é direta ao afirmar que quem diz amar a Deus, mas odeia seu irmão, está mentindo, porque não dá para estar cheio do Espírito e cheio de ódio ao mesmo tempo. Então pare agora e reflita: há alguém que você precisa perdoar? Alguém que precisa ser amado, mesmo sem merecer? Porque se o Espírito Santo habita em você, esse é o tipo de amor que ele quer derramar, através da sua vida. Quando o Espírito Santo realmente passa a habitar em alguém, algo profundo começa a florescer por dentro. Um amor que não depende de quem merece ou não, um amor que vem do céu e marca a alma. E esse amor, quando cresce, não fica escondido. Ele se mostra. As pessoas ao redor sentem, é diferente, é real, é algo que não se explica só com palavras. Mas isso, por incrível que pareça, ainda é só o começo. Porque um outro sinal ainda mais profundo surge logo em seguida: o desejo genuíno por santidade. De repente, aquilo que antes parecia inofensivo começa a incomodar. O que antes dava prazer agora traz um peso estranho, um incômodo silencioso. Não é sobre seguir regras religiosas ou viver sufocado por culpas. É sobre mudança de dentro para fora. É quando o coração começa a rejeitar o que fere a Deus. Jesus mesmo disse que quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Esse convencimento não é condenação. É Deus, amorosamente, nos moldando por dentro. Zaqueu é um bom exemplo disso. Um cobrador de impostos que vivia no lucro fácil e na corrupção. Mas bastou um encontro com Jesus para tudo mudar. Ninguém precisou apontar o dedo ou fazer exigências. Zaqueu, tocado pelo Espírito, levantou-se e disse: Senhor, vou dar metade do que tenho aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Isso é transformação verdadeira. Não é obrigação. É vontade. É desejo sincero de se tornar alguém melhor. Não por aparência, mas por gratidão. Antes de entregarmos a vida a Cristo, muitas vezes pecar parecia normal.
Mentiras pequenas, fofocas, atitudes egoístas passavam quase despercebidas. Mas quando o Espírito entra, ele não nos deixa mais confortáveis nesse lugar. O que antes era rotina, agora nos fere por dentro. E isso é sinal de vida espiritual, porque o pecado mesmo disfarçado separa. E o Espírito que quer nos manter perto de Deus não aceita que a gente viva nessa distância. A carta aos Romanos nos lembra que, se vivermos segundo os desejos da carne, acabamos nos afastando da vida. Mas se, pelo Espírito, lutarmos contra esses desejos, encontramos liberdade verdadeira. Só que nem sempre é fácil. A carne quer conforto, quer prazer, quer controlar tudo. E se ignorarmos por tempo demais a voz do Espírito, corremos o risco de nos tornar insensíveis. É por isso que tantos cristãos se veem presos em ciclos de culpa e repetição. O Espírito avisa, alerta, pede para parar, mas a gente segue adiante, como se não houvesse consequência. Ainda assim, há esperança, sempre há. Em 1 João está escrito que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ele não está esperando uma chance para nos castigar. Ele está esperando o momento de nos libertar, de nos limpar por dentro, de nos dar um recomeço. E aqui é onde a coisa fica pessoal. Que pecado você tem justificado ultimamente? Pode ser algo pequeno aos olhos dos outros, algo que só você sabe. Talvez um hábito que você já tentou minimizar, dizendo a si mesmo que não é tão grave assim. Mas no fundo, bem no fundo, você sabe que o Espírito tem tocado nesse ponto. Você sente aquela tensão interior, aquela voz sussurrando. Isso não combina mais com quem você é, porque de fato não combina. Você foi feito para mais, e o Espírito em você sabe disso. Há momentos em que o coração simplesmente sabe. Algo dentro de você sente que não dá mais para continuar fingindo que não ouviu. O Espírito Santo não grita, ele sussurra, mas esse sussurro tem o poder de te acordar por dentro. A pergunta é: você tem escutado? Porque quanto mais você obedece, mais clara e firme essa voz se torna. E quanto mais você ignora, mais distante ela parece ficar. Então seja sincero consigo mesmo. O que o Espírito tem te pedido para deixar ir? Qual área da sua vida você sabe que precisa mudar, mas ainda resiste? Não empurre isso para depois. Não cale essa voz. A transformação começa com passos simples, sinceros. E quanto mais você se permite ser moldado por Deus, mais íntima e profunda se torna essa conexão com Ele. Mas tudo isso é apenas o começo, porque existe um sinal que revela, de forma clara, quem realmente vive cheio do Espírito e quem apenas está vivendo de aparência. A fome pela palavra de Deus. Não uma curiosidade superficial, não um hábito vazio. Fome, desejo real de ouvir a voz do Pai. Uma sede que não passa com distrações. Uma necessidade que arde no peito, como se algo dentro de você clamasse: fala comigo, Senhor. Isso não vem da carne. Isso é obra do Espírito. A Bíblia não é só um livro antigo. Ela pulsa, ela respira, ela vive. E quando o Espírito habita em você, ele acende essa fome. Se você já sentiu que uma passagem bíblica parecia ter sido escrita para você naquele exato momento, como se saltasse da página e atingisse sua alma, isso é o Espírito em ação. Lembre-se dos discípulos a caminho de Emaús. Caminharam com Jesus sem reconhecê-lo, mas depois disseram: não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava e nos explicava as Escrituras? É exatamente isso que acontece quando o Espírito se move dentro de nós. A palavra deixa de ser letra fria e vira fogo vivo. Você não lê mais por obrigação. Você deseja. Você precisa. É como alimento. Quando você passa tempo demais sem se nutrir dela, começa a se sentir fraco, vazio, distante. Assim como o corpo enfraquece sem comida, a alma enfraquece sem a palavra. Mas vamos ser honestos. Nem todos sentem esse apetite. Muitos até tentam ler, mas logo se distraem, se cansam, desistem. Por quê? Porque o inimigo sabe o poder que há em alguém que vive enraizado na palavra. Foi assim desde o início. No Éden, a primeira estratégia de Satanás não foi física. Foi fazer Eva duvidar do que Deus havia dito. Será que Deus falou mesmo? Desde então ele continua usando essa tática. Plantar dúvidas, desviar a atenção,
tornar a Bíblia algo confuso ou entediante, mas o Espírito desfaz essa névoa. Jesus prometeu que o Espírito nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria de tudo o que ele disse. Ou seja, quanto mais você se entrega à palavra, mais o Espírito te revela e te guia. Agora, aqui vai um ponto de reflexão que exige coragem. O que você tem alimentado mais? Sua alma ou seu entretenimento? Seja honesto. Você passa horas rolando o celular, mas não consegue ler um capítulo da Bíblia? Conhece todos os detalhes da vida de celebridades, mas quase nada do que Jesus ensinou. Aquilo que mais alimenta sua alma é o que mais molda quem você se torna. Jesus mesmo disse que o ser humano não vive só de pão, mas de cada palavra que vem da boca de Deus. E se a sua alma anda fraca, talvez seja porque ela está faminta daquilo que realmente importa. Às vezes, a gente sente que está faltando algo, um desejo, uma fome que não sabemos explicar. E se você está aí pensando, eu queria sentir essa sede pela palavra, mas parece que ela não vem, fique em paz. Isso não é sinal de fracasso espiritual. Na verdade, a fome pela palavra cresce à medida que a gente alimenta o coração com ela. Quanto mais você se aproxima, mais sente vontade de ir além. É como acender uma fogueira. Quanto mais lenha, maior a chama. Então, mesmo que o impulso ainda não tenha vindo, dê o primeiro passo. Abra sua Bíblia. Peça ao Espírito Santo para falar com você. E não leia apenas com os olhos. Leia com o coração disposto a ser transformado. Agora respire fundo e pense. Quando foi a última vez que você sentiu vontade verdadeira de mergulhar na palavra de Deus? Talvez tenha sido há muito tempo. Talvez nunca tenha acontecido. Mas tudo bem. Ainda dá tempo de cultivar essa fome. E quando ela nasce, algo começa a mudar profundamente. O coração se enche de gratidão. Não aquela gratidão automática de quem diz obrigado quando tudo vai bem, mas uma gratidão real, que permanece mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Porque quando o Espírito Santo está em você, a gratidão deixa de ser reativa e passa a ser uma decisão do coração. É fácil agradecer quando a vida sorri, quando tudo se encaixa, quando as orações são atendidas, quando a saúde vai bem e os problemas parecem longe. Mas e quando as portas se fecham? E quando o diagnóstico chega? Quando a solidão aperta? É nesse lugar escuro que o Espírito se revela com mais força, porque agradecer no meio da dor não é normal, é sobrenatural. A Bíblia não manda agradecer por todas as circunstâncias, mas em todas elas, porque o verdadeiro louvor nasce mesmo em meio às lágrimas. É nesses momentos que o céu se aproxima da terra. Lembra de Paulo e Silas? Foram espancados, acorrentados e jogados na prisão apenas por falarem de Jesus. E o que fizeram à meia-noite? Reclamar? Duvidar de Deus? Não. Eles cantaram, adoraram, com tanta força que os outros prisioneiros escutaram. E então veio o terremoto. As portas se abriram. As correntes caíram. Isso não foi coincidência. Foi o poder da gratidão no meio da dor. Porque quando você louva no meio da prisão, Deus move as estruturas. Mas sejamos sinceros, nem sempre dá vontade de agradecer. A dor às vezes grita mais alto que a fé. E nesse momento é fácil perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Mas o Espírito Santo muda o foco. Ele nos ensina a perguntar, o que Deus quer me ensinar com isso? E é aí que o coração se fortalece. Quem está cheio do Espírito não desmorona nas provações, porque sabe que até o sofrimento é campo fértil para o agir de Deus. Mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando. E a gratidão verdadeira não mora só nas palavras. Ela vive na postura de quem olha a vida com outros olhos. Enquanto muitos veem fardos, quem tem o Espírito vê bênçãos disfarçadas e encontra motivos para agradecer até nas perdas. Já conheceu alguém que passou por dores inimagináveis, mas tem uma fé firme como rocha? Isso não é força humana. É o Espírito Santo enchendo o coração de alegria que não se explica. Por isso, adorar não é só cantar no domingo. É viver uma vida inteira dizendo, Deus, eu não entendo, mas confio em Ti. Então pense com carinho. Quando foi a última vez que você agradeceu por algo que não gostou? Você já louvou mesmo enquanto a tempestade caía? Porque é aí que a adoração se torna real. E se o Espírito realmente habita em você, a gratidão não será apenas uma fala bonita. Será algo que você vive. Você vai se pegar dizendo, Senhor, não faz sentido,
mas eu te agradeço mesmo assim. E essa fé, essa entrega, é o que quebra correntes. Agora pare e reflita. Por que você pode agradecer hoje? Mesmo que pareça confuso, mesmo que doa. Pense nisso, porque à medida que caminhamos, vamos tocar em um sinal ainda mais profundo, algo que transforma completamente a sua maneira de caminhar com Deus. A sensibilidade à voz dele. Já sentiu aquele toque suave no coração? Aquela impressão silenciosa dizendo, não vá por aí, ou então fale com aquela pessoa. Ou ainda, espera, não é o momento. Isso não é só instinto, isso é o Espírito Santo. Um dos sinais mais belos da presença dele em nós é quando começamos a reconhecer sua voz, não como algo de fora, mas como uma orientação íntima, pessoal, que brota lá de dentro. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele não disse, talvez ouçam, ele disse que ouvem. O problema nunca foi Deus deixar de falar. O problema é que a maioria não está escutando. Lembra de Samuel ainda menino? Deus o chamou 3 vezes, mas ele achou que era o sacerdote Eli. E assim somos nós tantas vezes. Deus fala, mas confundimos com nossos próprios pensamentos ou achamos que é coincidência. Mas quando Samuel disse, fala, Senhor, teu servo ouve, tudo mudou. Essa é a chave, ouvir. E quanto mais o coração se abre, mais clara se torna a voz de Deus. Só que na prática, isso exige intencionalidade. O mundo é barulhento. São notificações, opiniões, medos, ruídos sem fim. E se você não reservar tempo para o silêncio, a voz de Deus se perde no meio da confusão. Foi por isso que Jesus se retirava para lugares silenciosos. Se até o Filho de Deus precisava desse tempo, o que nos faz pensar que podemos viver sem ele? E aí vem a grande pergunta, como saber se é Deus que está falando? Primeiro, a voz dele nunca vai contradizer o que está nas Escrituras. A vontade de Deus não entra em conflito com a palavra dele. E quanto mais familiaridade você tiver com a Bíblia, mais facilmente vai reconhecer essa voz, como quem reconhece o som do coração da própria casa, porque quem ama, escuta, e quem escuta, vive guiado. Se aquilo que você sente ou ouve contradiz a palavra de Deus, pode ter certeza, não é ele quem está falando. Pode ser sua própria voz, seus medos, ou até o inimigo tentando confundir você. A voz de Deus traz paz, mesmo quando corrige. O Espírito Santo confronta sim, mas jamais com confusão ou terror. A Bíblia é clara. Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. E sabe o que é ainda mais bonito? Ele costuma confirmar o que fala, seja por meio das Escrituras, de um conselho sábio ou até de uma situação que se alinha com sua vontade. Mas há um alerta aqui. Se você ignora essa voz por tempo demais, o coração começa a endurecer. Você já não sente mais a direção de Deus com a mesma nitidez. Passa a tomar decisões pelo seu próprio entendimento e não pela sabedoria divina. Por isso a advertência. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O Espírito Santo não obriga ninguém a escutar. Ele convida. A decisão é sempre sua. E agora pense com carinho. Você já viveu um momento em que sabia que era Deus falando? Pode ter sido uma escolha difícil, um alerta que chegou antes de algo ruim acontecer, ou até um versículo que saltou da página como se tivesse sido escrito só para você. Esses são os toques do céu, os sussurros que só quem está sensível ao Espírito consegue perceber. E se você ainda não reconhece essa voz com clareza, não se desespere. O caminho está sendo traçado. Ainda há muito a ser revelado, que o próximo sinal transforma completamente a forma como enxergamos a fé, uma mudança visível no caráter e nas atitudes. Qualquer pessoa pode dizer que segue Jesus, mas quando o Espírito realmente habita dentro de alguém, isso transparece, não só no discurso, mas no modo de viver. Jesus disse que pelos frutos conheceríamos as pessoas. Ou seja, não é preciso adivinhar se alguém está mesmo caminhando com Deus. Basta observar a vida dela. O Espírito Santo não entra para enfeitar, ele entra para reformar. E reforma traz mudança. Veja o exemplo de Pedro. Antes do Espírito era impulsivo, medroso, rápido na fala e lento na coragem. Negou Jesus 3 vezes, com medo do que os outros pensariam. Mas depois de Pentecostes, algo mudou.
O mesmo Pedro que antes se escondia foi capaz de pregar com ousadia diante de milhares de pessoas. O que mudou? O Espírito. E é isso que acontece quando ele assume o controle. Você começa a reagir de outra forma. Aquilo que antes te tirava do sério, agora encontra paciência. Os hábitos que te dominavam começam a perder força. A gentileza cresce. O amor floresce. O autocontrole aparece. Não porque você ficou mais forte, mas porque ele está agindo em você. A verdade é que essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo. Pense em um escultor diante de um bloco de mármore. Cada martelada remove um excesso, uma imperfeição. Assim o Espírito trabalha em você, tirando a impaciência, a vaidade, o ciúme, a insegurança. E sim, às vezes isso dói. Crescer nem sempre é confortável, mas sempre vale a pena. A Bíblia diz que estamos sendo transformados à imagem de Cristo, dia após dia, com uma glória que só aumenta. Então, olhe para a sua vida com honestidade. Você é mais paciente do que era no ano passado? Mais misericordioso? Mais autocontrolado? Ou está preso nos mesmos ciclos de sempre? Porque quando o Espírito está agindo, há mudança. Não perfeição, mas progresso. Tem gente que acha que ser cristão é só acreditar nas coisas certas, mas a fé sem obras, sem fruto, sem mudança, está morta. A fé verdadeira produz transformação. Talvez você esteja pensando, mas e se eu não estiver vendo tanta mudança assim em mim? Em primeiro lugar, não se deixe consumir pela culpa. O crescimento leva tempo, mas também seja sincero. Será que você não está resistindo ao agir do Espírito? Há áreas que você se recusa a entregar? O Espírito não força, ele convida. E quanto mais você se rende, mais ele molda a sua vida. Agora pense, em que área da sua vida o Espírito tem trabalhado? Paciência, perdão, domínio próprio? Reconheça isso, nomeie isso, porque a jornada continua e o próximo sinal vai além. É o que transforma um cristão comum em uma força impossível de calar, a ousadia para compartilhar o Evangelho. Vamos falar a verdade. Falar de Jesus nem sempre é fácil. Já sentiu aquele frio na barriga? E se acharem que eu sou fanático? E se eu não souber responder direito? Mas a verdade é que quando o Espírito Santo está em você, ele te dá coragem. Não só para crer, mas para testemunhar. Antes de Pentecostes, os discípulos estavam escondidos, com medo. Depois se tornaram imparáveis. Pedro e João disseram: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quando o Espírito toma conta, o Evangelho deixa de ser algo que guardamos e se torna algo que precisamos espalhar. Pense bem, se você tivesse a cura para uma doença mortal, esconderia? Claro que não. Você contaria a todos, sem medo de parecer inconveniente. E, no entanto, tantos de nós hesitam em compartilhar a mensagem que salva para sempre. Por quê? Porque o medo é real. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia, e sim de poder, amor e equilíbrio. O medo não vem de Deus. A ousadia vem. E não tem a ver com personalidade. Não é preciso ser extrovertido. É preciso estar cheio do Espírito. Ele é quem dá as palavras, a hora, a coragem. E é aí que tudo muda. Nem todo mundo é extrovertido. Nem todo mundo se sente à vontade para falar em público ou expressar a fé com palavras. Mas isso nunca foi desculpa. Ousadia, aos olhos de Deus, não tem a ver com volume. Tem a ver com convicção. É aquela certeza interior tão profunda do que Deus fez na sua vida que você simplesmente não consegue mais ficar em silêncio. Muitos dos evangelistas mais impactantes da história não eram barulhentos. Eles eram fiéis. Viviam de forma tão coerente que as pessoas ao redor não conseguiam evitar a pergunta: o que tem de diferente em você? E quando a oportunidade surgia, falavam com confiança, não porque sabiam tudo, mas porque o Espírito Santo lhes dava as palavras certas na hora certa. Essa é a promessa de Jesus. O Espírito ensinará o que dizer, mas sejamos realistas. Ousadia não vem sem resistência. O inimigo odeia quando um cristão começa a falar de sua fé. Ele sussurra mentiras. Você não é bom o suficiente, vai errar, ninguém quer ouvir isso. Mas basta olhar para a igreja primitiva. Toda vez que enfrentavam perseguição, eles não recuavam. Pediam mais ousadia.
E o Espírito respondia com poder. Eles não tinham medo de serem presos, rejeitados ou mortos. Tinham medo de ficarem calados. E talvez essa deva ser também a nossa oração. Senhor, dá-me coragem para falar, mesmo quando o mundo me mandar calar. Então pare e pense, quando foi a última vez que você compartilhou sua fé? Não só com atitudes, mas com palavras. Se faz tempo, peça ao Espírito essa coragem. E se já viveu aquele momento em que sentiu que Deus te chamava para falar, mas o medo te travou, lembre-se, você não está sozinho. O Espírito Santo é quem capacita. E agora, chegamos a um dos sinais mais cruciais da presença do Espírito, o discernimento espiritual. Já aconteceu de algo parecer completamente certo por fora, mas por dentro, uma voz te alertava. Tem algo errado? Talvez uma pessoa, uma decisão, uma oportunidade. Tudo parecia bom, mas algo lá no fundo dizia, não é isso. Isso não é só intuição. É o Espírito te dando discernimento. Um dos maiores sinais de que ele está presente é essa sensibilidade para perceber o que é de Deus e o que é engano. A Bíblia adverte: testem os espíritos, pois nem tudo que parece bom vem de Deus. Satanás não aparece com chifres e tridente. Ele vem disfarçado de luz. Foi assim com Jesus no deserto. O diabo usou até as Escrituras, torcendo o que estava escrito. E Jesus, cheio do Espírito, respondeu com verdade. É isso que o inimigo faz. Usa meias verdades para gerar confusão. E sem discernimento, muita gente cai. Vai atrás de modismos espirituais. Confunde emoção com direção divina. Abraça qualquer discurso que pareça cristão, sem checar se aquilo vem realmente do coração de Deus. Mas discernimento vai além de detectar falsos mestres. Ele também revela quando algo na sua própria vida não está alinhado com a vontade divina. Já tentou justificar uma escolha dizendo que estava tudo bem, mas lá no fundo sabia que não estava? Já insistiu num relacionamento ou numa decisão, mesmo com aquela sensação incômoda te alertando? Isso também é discernimento. O Espírito não está apenas te protegendo de fora. Ele quer guiar cada passo do seu caminho. A Bíblia diz que ao virar à direita ou à esquerda, você ouvirá uma voz dizendo, este é o caminho, ande por aqui. Mas discernimento precisa ser cultivado. Ele cresce com a intimidade. Se você ignora os avisos do Espírito por tempo demais, eles vão ficando cada vez mais fracos. A pessoa começa a errar e depois diz, não sei o que eu estava pensando. A verdade, ela deixou de escutar. Mas quem permanece na palavra, na oração, na comunhão com Deus, começa a ver as armadilhas antes mesmo que elas se formem. Sabe identificar quando algo parece certo, mas não é. Escapa de dores desnecessárias, simplesmente por ouvir a voz que diz, não é por aí. Agora pare e seja sincero. Já houve um momento em que você sentiu que Deus estava te alertando sobre algo, mas mesmo assim ignorou? Ou talvez uma situação em que seguiu a orientação do Espírito e foi poupado de um grande erro. Essas experiências são marcos. Elas nos lembram que Deus fala e que escutar pode nos salvar. Mas aqui vai um alerta sério. Ignorar o Espírito é o erro mais perigoso que podemos cometer. Não porque ele deixe de falar, mas porque nós deixamos de ouvir. A Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo. Isso significa que sim, é possível empurrá-lo para longe. E quando isso acontece, começamos a perder a sensibilidade espiritual. Aquilo que antes nos incomodava passa a parecer normal. Pecados que antes pesavam no peito agora parecem coisas pequenas. E o mais assustador, nem percebemos que algo mudou. Veja o exemplo de Saul, um rei escolhido por Deus, ungido, cheio do Espírito. Mas, com o tempo, começou a agir por conta própria. Ignorou comandos, racionalizou desobediências, se acomodou, e chegou o momento em que o Espírito de Deus se afastou dele, e ele nem percebeu. Esse é o perigo. O coração vai se endurecendo aos poucos. A distância cresce devagar, e um dia, quando se dá conta, a chama já não queima mais como antes. Talvez você já tenha sentido essa distância, não porque Deus te abandonou, mas porque você parou de ouvir. E às vezes tudo começa com pequenas concessões. Uma oração que se deixa para depois. Uma escolha que contraria o que Deus já mostrou. Mas sempre há tempo de voltar. O Espírito Santo ainda está chamando. Basta querer escutar de novo. Porque onde há humildade, há recomeço.
e onde há recomeço, há vida. Agora pare e olhe para tudo o que percorremos até aqui. Não foram apenas sinais isolados, foram peças de um quebra-cabeça espiritual que, quando encaixadas, revelam algo poderoso. A presença viva e transformadora do Espírito Santo dentro de você. Não se trata de emoções passageiras, de ir à igreja por hábito, ou de dizer que acredita em Deus apenas da boca para fora. Trata-se de uma revolução silenciosa que acontece dentro da alma, uma transformação real, visível, que começa em pequenos sussurros e termina em frutos que ninguém pode negar. A fome pela palavra, a paz em meio às tempestades, a capacidade de amar o que antes era impossível, o desejo sincero de abandonar o pecado, a gratidão que resiste ao sofrimento, a sensibilidade à voz divina, a coragem de anunciar Jesus, o discernimento que separa o verdadeiro do falso. Tudo isso aponta para uma só verdade. Quando o Espírito de Deus entra em cena, nada permanece igual. Mas aqui está o ponto mais importante. Você não pode mais viver como se isso fosse opcional. Você não pode continuar empurrando a fé com a barriga, esperando que os sentimentos apareçam primeiro, ou que a vida se ajeite por si só. A presença do Espírito não é um luxo para os super espirituais. É a diferença entre uma fé viva e uma religião vazia. E mais do que isso, é a linha invisível entre estar espiritualmente acordado ou anestesiado. A Bíblia não nos chama para uma vida segura, acomodada, silenciosa. Ela nos chama para o fogo, para o vento, para o mover sobrenatural que transforma o ordinário em eterno. E se você ignorar essa voz, essa presença, esse chamado, pode até continuar respirando, mas vai deixar de viver de verdade. Chegou a hora de escolher. Você vai seguir apenas acreditando que Deus existe ou vai permitir que o Espírito dele te consuma por inteiro? Vai continuar preso às desculpas ou vai se render de uma vez por todas a esse amor que transforma, que liberta, que sacode o coração e muda a história? Não dá mais para viver pela metade. O mundo está cada vez mais escuro, mas aqueles que têm o Espírito brilham com uma luz que o inferno não pode apagar. E agora na pergunta que define tudo. O Espírito Santo apenas visitou você ou ele realmente habita aí dentro? Porque se ele habita, o mundo inteiro vai saber. E nada, absolutamente nada, será como antes.